Salve, salve, Dev! Como é que vocês estão? Tudo bem? Beleza, Pedro Zuin na área aqui, então a gente vai retomar, né, a nossa aprendizagem aqui com o React, certo? No front-end. Bom, aqui basicamente o que a gente fez na aula passada foi estar passando as props, né, as propriedades para o elemento app, que seria o nosso elemento ali, então principal, tá? Bom, basicamente o que eu vou fazer aqui então é o seguinte, eu vou englobar esse app em uma div, certo? Para nós podermos criar então o componente aqui, o componente via classe, tá? Então nós vamos aprender aqui um pouco mais sobre, entendendo um pouco mais como que funciona o React, tá? Bom, primeiro momento aqui para a gente não alterou nada, show de bola. Abrindo a pasta Components, eu vou criar um novo arquivo aqui então que chama app2.js. Pode ser app2, não tem problema. Quando a gente for criar o nosso projetinho no final desse módulo, a gente vai entender um pouco melhor a estrutura de pastas, tá? Bom, de fato, então aqui a gente vai ter que, a gente já sabe, então a gente tem que importar React from React, beleza? Show de bola. Aqui então a gente vai começar a entender um conceito um pouco diferente, tá? Que seria os componentes baseados em classes. Como que seria isso? Primeiro eu vou dar um export default, que de fato eu só vou exportar esse componente, tá? Export default class pode ser app2, certo? Aí o interessante pra gente é o seguinte, ó. Quando a gente vai exportar um componente class, um componente que ele é baseado em classe, nós temos que importar junto do React, na parte superior, a gente passa uma vírgula e passa a desestruturação aqui, então, é um recurso do ECMAScript 6, a gente passa a desestruturação para pegar um component, tá ok? Então a gente passa o component aqui em cima para a gente poder obter ele do React, né, que fica mais fácil. Então, a gente vai fazer o quê? Extends, component, tá? Para de fato isso aqui virar um componente na hora da renderização lá. Porque quando a gente estende o component, a gente consegue pegar alguns atributos, né? Alguns métodos também que vêm desse React Component, que seria, né? Então, bom, estendendo o component aqui, então não tem problema nenhum, a gente já consegue então iniciar. Bom, o modelo de classe aqui, então, dos componentes via classe, ele é um pouquinho diferente, tá? A estruturação dele é baseada na seguinte maneira. A gente primeiro declara um constructor, tá? A gente declara um constructor caso venha propriedade, tá? Então, caso venha alguma propriedade, ele já joga no construtor, injetando na classe e criando, assim, a classe já com as propriedades passadas, tá? A gente abre dentro do constructor, a gente diz que essas props, elas vão ser super, ou seja, elas vão suprir, não, vamos dizer assim, elas têm que ser obrigatoriamente declaradas caso seja passado, tá bom? Tem que estar bem explícito. Bom, show de bola, a gente declara os supers, e aqui a gente vai ter, então, dentro desse constructor, a gente vai ter a opção de abrir os estados, famosos estados que nós criamos aí no desenvolvimento das aplicações, certo? Então a gente vai declarar aqui this.state, certo? Vamos dizer que ele vai receber um objeto vazio por enquanto. Vamos só declarar aqui uma propriedade desse objeto chamada nome, tá? Vazio também, por enquanto. Opa, aqui no final do objeto passo isso. Show. Tranquilo. Bom, até aí a gente tem os estados, a gente tem o componente sendo criado, a gente não está renderizando nada, tá? É legal, porque dentro da classe, a gente, a própria classe nativa do JavaScript, a gente consegue declarar os métodos dela, né? Ela tem um método chamado render, tá? Esse método é o que vai de fato renderizar quando a gente pegar esse componente lá no nosso app principal, tá? No nosso index, no caso. Então, nesse método render, nós podemos aqui declarar, por exemplo, assim, um H4, dizendo, vou declarar ele dentro de uma div, que fica mais fácil, a gente evita a semântica lá dos erros adjacentes, tá? Então a gente põe o seguinte, hello, não, pode ser nome igual a, bom, beleza, aqui eu já vou puxar, então a gente vai ver um conteúdo um pouquinho mais avançado, como a gente puxou das propriedades no componente passado, no componente baseado em funções, então aqui a gente já pode puxar, então, abrir as chaves e dizer this.state, state.nome, beleza, tranquilo. Como o nome está vazio, a gente não está renderizando nada na nossa tela ainda, vamos voltar lá para o index.js, que é o nosso arquivo de entrada, certo?
Nesse index aqui, eu vou declarar, então, primeiro de tudo, perdão, import app2 from ponto barra components barra app2. Show de bola. Então, a gente vai declarar o nosso componente secundário como app2 fechando, tem o auto close tag. Ah, muito importante, tinha esquecido de falar na aula passada, porém, nessa aula aqui acho que fica um pouquinho mais fácil de explicar, tá? Bom, nós temos duas formas de fechar, abrir e fechar o componente no React, tá? A gente pode abrir o componente da forma tradicional e fechar também da forma tradicional, isso não vai impactar em nada, tá? Vamos supor que isso seja uma lista, certo? Sendo que cada componente children, né, filho, seria inserido aqui dentro. Então aqui a gente poderia colocar meu item, por exemplo. Claro que isso aqui não vai funcionar, é só fictício, mas é só para a gente entender, tá? Se repetindo 10, 15 vezes ali, exibindo a lista, tá? A gente pode criar dessa forma, ou a gente pode criar um componente que nós chamamos de auto-close tag, né? Que inclusive vem também do HTML, tá? Então a gente pode declarar que ele vai ter um fechamento ali próprio, ele mesmo vai abrir, vai fechar, não vai ter nada relacionado ao componente, tá? Não vai ter nada dentro dele, tá? Bom, a gente recebeu um erro aqui então, a gente precisa fazer o seguinte, dentro do app.js, eu esqueci de falar com vocês, porém, a gente tem que ter um return, tá? Show de bola. A gente abrindo um return aqui dentro do método render, tá? A gente já consegue, então, se a gente salvar, a gente tem um nome ali, então, esse componente, ele é o componente via classe, tá? É interessante que se a gente alterar, por exemplo, o estado, vamos colocar Hello Pedro, tá? Opa, vamos colocar o nome Pedro. Ele já renderiza pra gente ali, tá bom? Bom, show de bola. Então a gente já tem a teoria dos estados, a gente tem a renderização do componente via classe, já ensinei vocês a exportar diretamente aqui, porque ele fica bem mais fácil e bem menos verboso, né? Uma linguagem mais fácil de entender, que aqui, de fato, está exportando por default a classe app2, estendendo o componente, tá? Nada muito complexo da gente entender, certo? Bom, de qualquer forma, a gente vai ter, então, aqui na hora do construtor, na hora da declaração do método, né? Do construtor, perdão, a gente vai ter declarando as propriedades como super, né? A gente vai passar ela como super, simplesmente porque ela vai ser obrigatória caso tenha alguma propriedade sendo passada. A gente vai declarar os estados, né? Então aqui dentro do estado poderia ser um objeto, 2, 3, 4, um array, de repente uma lista. A gente vai ver isso daí na próxima aula que a gente vai começar a entender um pouco melhor, certo? Bom, beleza. Então, fechando o construtor, dentro da mesma classe aqui, né? Dentro da classe a gente vai ter o método render. Nesse método render é a mesma coisa que o React DOM lá. Então, de fato, ele vai pegar todas essas informações, consultar o estado, tá certo, beleza, tranquilo. Por favor, renderize isso daqui através do return, tá? Então, ele vai estar renderizando aí o nome thisState.nome. Lembrando que a gente pode também criar, da mesma forma que veio das vias props lá, idade, sobrenome, certo? Então, aqui seria zoom aqui seria 23, e por aí vai. Vamos por nome, aí eu abro fecho chave de novo para declarar que isso aqui vai ser um JavaScript puxando state, thisState, ponto sobrenome, tá? Isso não teria problema nenhum, estaria correto, a gente estaria fazendo isso de uma forma correta, certo? Bom, então a gente já pegou um pouquinho da teoria aí dos componentes, né, baseado em funções, os componentes baseados em classe, agora a gente vai aplicar então, de fato, essa usabilidade, a gente vai de fato usar então essa classe, os estados, inclusive também o componente baseado em função, a gente vai utilizar aí na próxima videoaula, onde a gente vai fazer um projetinho entre aspas, aí só para a gente já testar essa questão dos estados, tá? Eu já vou ensinar para vocês também como que a gente altera. Por quê? Porque é muito importante a gente saber que quando a gente está lidando com props, as propriedades, eu não posso fazer isso daqui. Por exemplo, ó, props, ponto, nome, vai receber, vamos supor aqui, Douglas, certo? Isso daqui não pode ser feito de nenhuma forma, porque a propriedade, ela é um método imutável, perdão, a propriedade, ela é um método, um argumento imutável, ele não pode ser alterado, tá vendo assim, ó, cannot assign to read only, porque o que acontece? Ele é read only, entendeu? A gente não pode alterar
a propriedade quando ela é read-only. Por isso que nós utilizamos os estados, porque os estados eles podem ser alterados, porém eles não podem ser alterados assim, ó. Quer ver? Vou excluir esse Douglas para ele refatorar o nosso código aqui. Voltou a funcionar, beleza. No app2 aqui a gente também não pode dizer, por exemplo, que this.state ponto nome vai receber um Douglas, por exemplo, tá? A gente não pode dizer isso. Ele até vem aqui para nós, ó. Ele até vem aqui para nós como Douglas, certinho, como se ele tivesse alterado de fato, tá? Porém, isso daqui é uma prática não muito utilizada, porque nesse caso aqui nós utilizamos o setState, tá? Nós declaramos, por exemplo, uma função altera estado, e esse altera estado vai receber por exemplo, this.setState, tá vendo aqui no setState? Esse setState nós passamos aonde que nome vai receber Douglas. Pode parecer um pouquinho complicado da gente entender no início, porém isso daqui ele vai ser muito utilizado por nós, né, na hora de estar fazendo as aulas e acompanhando os métodos que eu vou utilizar aqui. Ele até vai funcionar se você declarar o state diretamente aqui, porém na hora de você fazer a renderização ali, de repente pode dar um pau na comunicação de componentes, né? Quando você vai utilizar componentes pai e filho, pode ser que isso dê algum pau, um problema no caso, né? Mas tudo bem, a gente vai aprender a utilizar esse setState na próxima aula. Não perca, a gente vai estar então iniciando aí um projetinho no qual a gente vai criar uma listinha de tarefas aí para estar treinando um pouquinho e entendendo um pouco mais como que vai funcionar.